Olá, boa tarde. Bom, primeiro, boa tarde. Estou muito feliz de estar com vocês novamente. Semana passada eu não pude estar. E hoje nós vamos falar... Olá, Dani, tudo bom? Dani, verifica para mim se a imagem está boa, porque eu estou com a sensação de que essa imagem está meio nebulosa. Tá, hoje nós vamos falar de um assunto que, quando eu divulguei, algumas pessoas já me deram um retorno me dizendo, olha, esse tema é super importante, é importante falar sobre isso, é importante nós olharmos para isso, e eu realmente concordo com isso, que é você se permite relaxar, a importância de parar e descansar. Pois é, eu não sei por que essa imagem, isso é do próprio celular. Vamos ver se ele melhora. Talvez mexendo aqui, não sei. Vou ter que ver. Talvez até mexendo nessa capinha. Vamos ter que olhar para isso. Mas, perfeito. Então, assim, é interessante porque quando as pessoas me dizem que um tema é importante, que um tema ele é de fato necessário se falar, significa que nós estamos falando sobre algo que aparentemente é óbvio, mas que não é, entendeu? Olá, Ariel, tudo bom? Como você está? Bem-vindo! Então, assim, do mesmo jeito que nós precisamos estudar, do mesmo jeito que nós precisamos nos dedicar às coisas, nós também precisamos nos dedicar à questão de fazer essa parada para descansar. Eu gosto muito da parábola, tá? Do homem antigo, do homem da Idade Média, do dono, do senhor do castelo. Porque essa parábola, ela diz assim, que o homem se casava, recebia lá do pai como herança um castelo, recebia uma série de pessoas pelas quais ele era responsável e ele tinha que cuidar. Então ele se casava com uma mulher e essa mulher ela precisava saber ler, saber escrever e fazer contas. Por quê? Porque algumas vezes ele se ausentava do castelo. Então como é que funcionava a vida do dono do castelo? Ele tinha os soldados para treinar. Ele tinha que olhar a plantação, ele tinha que fazer toda essa parte de, vamos dizer, controle de estoque do que tinha, do que não tinha, do que tinha que produzir, do que tinha que comprar, porque na verdade o castelo funcionava como se fosse uma microcidade. Só que em algum momento o rei lá do país, daquele condado, mandava um recado para o dono do castelo e dizia, nós vamos ter guerra. E ele era obrigado a pegar todos os soldados que ele tinha treinado, escolher alguns para ficarem e defenderem o castelo, caso o castelo fosse atacado, e ele ia para a guerra. E ele ficava na guerra 2, 3 anos. Então, assim, ele passava fome, ele tomava chuva, ele passava pela guerra, por lutas, ele tinha perdas, ele tinha ganhos, e aí 2, 3 anos depois ele voltava para o castelo. Ele voltava acabado, né? Ele voltava cansado, ele voltava machucado, às vezes ele voltava com mais tropa, às vezes com menos tropa, ou seja, com mais guerreiros ou com menos guerreiro, e aí ele tinha que refazer. Primeiro ponto, ele chegava no castelo e ele precisava se repor, na verdade descansar, se cuidar, passar pelo médico, curar as feridas, curar os machucados, engordar, porque às vezes ele chegava magérrimo. Olá, Luciana, bem-vinda. E aí quando ele fazia esse processo, aí ele ia lá e assumia de novo todas as funções que a esposa tinha assumido por ele. E aí ele reassumia o posto de dono do castelo. Passava mais 2 ou 3 anos lá, ia ele de novo para outra guerra. E essa era a vida do dono do castelo. Então, ele sabia que toda vez que ele voltava de uma guerra, ele precisava de um tempo para ele descansar, para ele se refazer, para ele se repor, para ele poder
tá inteiro de novo, para ele defender o castelo, para ele fazer as melhorias no castelo e ao mesmo tempo para ele poder estar pronto para a próxima guerra. Olá, Ana, bem-vinda. Então, o que acontece? Se lá no passado, na Idade Média, ele já tinha essa consciência, por que nós também não fazemos isso no nosso dia a dia? Olha que interessante, nós precisamos de X horas. Olá, Rose, bem-vinda. Nós precisamos de X horas de sono. Eu me lembro que há algum tempo atrás eu busquei uma computurista e que ela fazia um trabalho para emagrecer. E ela virou para mim e disse assim, eu fiz uma consulta com ela e ela me falou, olhe bem, para você fazer o trabalho comigo, eu preciso que você durma 8 horas por noite. E eu preciso que você faça 3 refeições diárias, equilibrada. Olá, Thaís, bem-vinda. Se você não puder cumprir, e você vem aqui 3 vezes por semana, se você não puder cumprir esses 3 requisitos, eu nem vou agendar horário com você. Eu falei para ela, poxa vida, mas 8 horas eu durmo 6. E ela me disse, 6 horas você não repõe todos os seus órgãos. E há um tempo atrás uma amiga estava brigando, porque eu adoro dormir mais tarde, eu sou noturna, né? E ela me disse, você tem que dormir das 23 às 6, porque senão o seu fígado, ele não consegue fazer a metabolização que ele precisa. Ele não consegue se repor, ele não consegue se limpar. E aí não adianta, tudo que você fizer se o seu fígado não estiver bem. Ou seja, quando a pessoa realmente, quando você começa a olhar para o corpo, você começa a entender que o corpo ele tem necessidades simples e básicas, que se não forem respeitadas, nós não conseguimos realmente estar inteiro. Olha que interessante. Um outro ponto, quando eu fazia o curso, com o Roberto Chiniachi, que eu fiz a minha primeira formação pós-faculdade foi no Instituto Gente, né? Eu fiz a formação em análise transacional e depois, alguns anos atrás, eu fiz um curso com ele que ele tinha lançado, nem sei como está agora, talvez uns 5 anos, que ele falava sobre o palestrante campeão. E durante a palestra, foi um curso de 3 dias, ele disse, se você quer ter mais clientes, se você quer ganhar mais dinheiro, você faça mais exercício, e você durma mais. Eu lembro que eu olhei e falei, oi? Exatamente, por quê? Porque nós somos seres energéticos e nós precisamos do quê? Para estarmos brilhantes, para estarmos realmente com capacidade de atrair o que nós queremos, termos energia. E como é que nós conseguimos a energia? Descansando, E é interessante isso porque, cara, se para ganhar mais dinheiro eu preciso dormir melhor e eu preciso fazer mais exercício, então isso significa que descansar faz parte da minha vida como se fosse trabalho. Olá, Edna, bem-vinda. E aí nós fizemos uma enquete, né? E nós perguntamos, você aproveita as suas férias para, 33% das pessoas responderam realizar outras atividades. E somente 67% realizar, descansar, sabe? Ou seja, nós não consideramos a questão do relaxar e do descansar como parte essencial da vida. Muitas pessoas pegam férias e voltam mais cansadas das férias. E eu já ouvi clientes e amigos dizerem, mas como eu vou viajar e eu não vou conhecer o país para onde eu vou? Na verdade, as férias seriam um momento onde nós faríamos como o homem do castelo, em que nós iríamos nos repor, onde nós iríamos, olá, bem-vinda, onde nós iríamos repor a nossa energia e nós iríamos aumentar a nossa energia para começar o próximo ano.
Só que realmente, quantas vezes quando nós tiramos um tempo, seja férias, ou seja simplesmente um tempo para relaxar, nós conseguimos efetivamente relaxar? Por que nós não conseguimos relaxar? Primeiro, porque muitas pessoas elas se sentem culpadas por relaxar. É como se relaxar significasse que ela não está fazendo nada. Significasse que ela está sendo talvez preguiçosa, talvez sem foco. Tá? Eu ouvi hoje de 2 clientes, porque eu disse para elas, vocês precisam, eu falei para a primeira, você acabou de, olá Jean-Pierre, olá Lívia, vocês acabaram de passar por acabou de terminar uma faculdade super densa, tá? Foram 6 anos de curso, sendo os últimos 2 anos super pesados. E eu dizia para ela, tire pelo menos 3 semanas para você realmente conseguir começar sua vida profissional inteira. E ela me disse, mas eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada por não estar fazendo nada. Eu falei, como não está fazendo nada? E desde quando descansar e repor a sua energia e se reorganizar é não fazer nada? Vamos usar a metáfora da casa. É como se o período de descansar fosse o período onde você está fazendo as reparações, os reparos que a casa precisa para ela funcionar de uma forma realmente íntegra, de uma forma realmente funcional. Por que nós achamos que o carro precisa de revisão, a casa precisa de revisão, o computador precisa de revisão, o celular precisa ser trocado e nós, seres humanos, não precisamos fazer repor o que nós perdemos pelo excesso de trabalho? Só para entender. O que nos faz achar que efetivamente, tá, nós não precisamos disso? Não é maluco? Agora, eu entendo bem essa questão da culpa, porque quantas vezes eu não falo, eu já ouvi isso, eu amo dormir de manhã, como toda pessoa noturna. E às vezes eu falo, bom, eu gosto de tirar um final de semana no mês que eu durmo até as 2 da tarde, 3 da tarde, sem a menor culpa. Mas as pessoas me cobram por isso. Tá? Eu já ouvi amigas me dizendo, mas você está perdendo o melhor do dia dormindo. Eu falo para ela, lógico, se eu tô querendo mudar algumas coisas no meu consultório, na minha vida, eu preciso estar inteira. E quantas vezes eu não acordei, olá Denise, bem-vinda, e eu não me senti culpada por ter dormido até as 2 da tarde. Como se eu estivesse perdendo a vida. Eu não estou perdendo a vida, eu estou aumentando minha energia para conseguir durante a semana realizar tudo o que eu preciso. No passado, o final de semana era um momento de relaxamento. Já fazem alguns anos que o final de semana ele é uma continuação da nossa semana. Então, em vez de nós descansarmos, nós temos que sair, nós temos que ver os amigos, nós temos que ver a família, nós temos que organizar a casa, nós temos que fazer cursos, nós temos que ler o jornal, ler o livro, ler... Cara, e quando é que eu vou descansar? Quando descansar é tão importante quanto fazer um curso. Por que eu carrego tanta culpa? Porque nós vivemos num momento do planeta, esses dias eu estava lendo isso, que uma criança de 7 anos, hoje, ela já teve mais acesso a mais informações do que um rei da Idade Média. Já imaginou isso? O cara podia estudar a vida inteira e hoje uma criança de 7 anos já conseguiu ultrapassar o que ele estudou a vida inteira dele. Não é maluco isso? Olá, bem-vinda. Então, o quanto nós nos permitimos entender que efetivamente nós precisamos relaxar, nós precisamos de tempo para não fazer nada, nós precisamos, como diria o Dimásio, né, o que criou
como chama? Essa linha de trabalho de ócio criativo, tá? De que estar ocioso é criar espaço para a criatividade, é criar espaço para você poder estar mais atuante. E aí nós entramos num processo que nós nos cobramos tanto, que eu nunca atendi tantas pessoas com burnout quanto eu atendi esse ano. Pessoas que falavam para mim, eu não consigo parar, minha mente não para, minha mente está cansada e eu não consigo relaxar. Tá? Eu não consigo, literalmente, eu preciso dormir, eu não consigo dormir porque eu estou o tempo inteiro preocupada. Eu estou o tempo inteiro achando que eu estou devendo, eu estou o tempo inteiro achando que eu não sou capaz, eu estou o tempo inteiro me achando uma fraude ou a síndrome do impostor. Por que isso está ocorrendo? Porque nós perdemos o nosso limite. Tá, eu sempre acho que dá para ir um pouquinho além e eu me questiono quanto isso não está sendo destrutivo. Será que você também, quando você pega um tempo para você descansar, você sente culpa por não estar fazendo nada? Você sabe como é ficar sem fazer nada? Ou quando você fica sem fazer nada, você dorme porque você tem que fazer alguma coisa? Ou você assiste uma série porque aquela série todo mundo está falando e você quer comentar? Quando é que você se permite ficar ociosa? Você programa para ter tempos de ociosidade? Existe uma frase muito legal, né, que diz que quem está preocupado trabalhando não tem tempo para ganhar dinheiro. Ou seja, a pessoa ela fica tão focada em ter que trabalhar, que ela não para ver onde ela pode ganhar dinheiro de outras formas, ou às vezes até investindo o dinheiro dela, ou às vezes até fazendo economias. Tá? Que isso daí se reverberaria no sistema dela de uma forma super positiva. Por quê? Porque ela entrou no automatismo. Então a minha pergunta é, em relação ao seu tempo livre, você tem tempo livre em primeiro lugar? Você se programa para ter tempo livre? Você se programa para ter o tempo de ociosidade e com isso aumentar sua criatividade, com isso aumentar a sua capacidade de reação, com isso aumentar, tá, a sua resiliência? Ou você está tão no automático, você está tão automatizado, que na verdade você já dá as respostas e pensa depois? Porque tudo isso está ligado a essa questão de nós podermos relaxar. Às vezes, tá, é uma coisa que eu gosto de fazer. Às vezes, quando eu venho para o consultório, né, e a Dani também vem e nós acabamos tendo um tempo maior, eu falo para ela, tá, vamos fazer um almoço diferente. Hoje nós temos tempo para poder comer com mais tranquilidade. Tá, eu sei que eu poderia pegar esse tempo e falar para ela, não, já que nós temos tempo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Mas olha que interessante, todas as vezes nós pegamos esse tempo para poder fazer algo diferente e relaxar um pouco. Normalmente, naquele dia nós produzimos mais, porque por estar descansado, nós ficamos mais rápidas. Então, se você quer ser mais rápida, ser mais proativa, ser mais criativa, tá? Ser mais estratégica, você precisa pensar, olá, bem-vindo, você precisa pensar com muito carinho nessa questão de que dentro da tua agenda precisa constar o tempo para dormir, para se alimentar bem, para fazer exercícios e para não fazer nada, absolutamente nada, ter um tempo de não fazer nada. Parece louco, né? Eu estou falando sobre colocar na nossa agenda exatamente isso. Um tempo para nós não fazermos nada. Como é que é essa ideia para você? Ela lhe parece uma ideia estapafúrdia ou ela lhe parece uma ideia com nexo? Esse ano eu
eu acabei escrevendo o prólogo de um livro, tá? O início de um livro, tá? E foi muito interessante, porque é um livro que fala muito sobre estresse. E o livro todo, ele fala sobre a questão emocional. E ele fala sobre o que fazer, tá? Ou as técnicas a serem usadas para que a pessoa ela possa se desestressar. E um dos pontos, por incrível que pareça, é dormir. Outro ponto é ter uma alimentação balanceada. Ai, Regina, agora você tá chovendo no molhado. Eu sei, mas às vezes nós precisamos falar do óbvio. E exatamente disso, é falar do óbvio, para que nós possamos nos conscientizar e trazer à tona essa questão de que nós precisamos sim, tá? Reservar um tempo para descansar, sem compromisso. Qual foi o último livro que você leu porque você quis ler e não porque todo mundo estava lendo, ou porque foi o mais vendido, ou porque você tinha que fazer algum comentário? Tá? Quando foi a última vez que você acordou de manhã e reservou um tempo para você, para tomar um banho mais longo, para fazer a tua manhã mais lenta, de acordo com o seu ritmo mesmo? Tá? Se você é noturno, como eu, por exemplo, de sábado para domingo, é um dia que eu gosto de dormir no horário que para mim é melhor, é 1, 2 da manhã. E aí, óbvio, se no dia seguinte eu não posso dormir, o meu sistema não funciona tão bem. E eu já começo a semana já não tão bem. Olá, bem-vinda, Érica. Então, a minha pergunta é, você tem reservado tempo para descansar? Descansar de verdade. Você tem criado rituais para poder descansar? Opa, como assim criado rituais para poder descansar? Sim, você tem um ritual do sono. Você tem aquele ritual que quando você faz, o seu corpo automaticamente já sabe que é horário ou hora de dormir? Tá? Muitas vezes, para quem tem filhos, isso é muito legal, porque quando você cria o ritual do sono para a criança, quando chega o horário de dormir, a criança ela mesma te pede para ir dormir. Agora, você tem o seu ritual do sono? Tá, então vamos começar do básico. Quando você vai dormir, você pega um caderno, a tua agenda, o teu celular e anota tudo aquilo que está te incomodando e que você está com medo de esquecer de ter que fazer no dia seguinte? Opa, como assim? Você vai lá e fala, bom, amanhã o que eu tenho para fazer? Por exemplo, eu tenho o hábito de trabalhar com uma agenda de papel. Eu gosto de papel. Tá, então, normalmente à noite eu abro minha agenda e eu olho e falo, bom, como é que tá a minha agenda amanhã? Qual é o horário que eu tenho que acordar? Bom, amanhã eu vou acordar, eu preciso acordar às 7 horas, eu tenho um cliente às 8, aí eu tenho uma constelação, aí eu tenho uma segunda constelação, aqui eu falei para Dani que eu iria almoçar com ela, aí eu tenho tal cliente, tal cliente, tal cliente. Tá. Aí depois eu tenho, amanhã é dia de curso, por exemplo. Ou seja, eu preparo a minha mente para o dia seguinte. Aí eu digo, bom, agora que eu já sei tudo que eu preciso fazer, eu vou deixar a minha mente inconsciente trabalhando com isso e eu, pelo meu lado, eu vou descansar. Então, eu quero, e aí eu vou fazer as minhas orações. Depois de fazer as minhas orações, eu preparo minha mente para dormir. Bom, eu vou dormir bem, eu vou acordar amanhã descansada, eu vou acordar de bom humor. Eu já quero uma resposta para tal problema do que eu vou fazer. Isso é um ritual do sono. E eu normalmente, eu me aviso a hora que eu vou acordar. Tá, amanhã eu vou acordar, sei lá, 6h30 da manhã. Tá, eu quero acordar bem disposta, eu quero acordar bem, eu quero acordar de bom humor. Tá? O ideal seria que nós pudéssemos dormir das 23 às 6 horas. Eu já tive uma cliente que desenvolveu síndrome metabólica porque ela acordava todos os dias 4h30 para fazer ginástica. Tá? E o organismo dela não conseguia fazer o ciclo inteiro.
Olha que interessante isso. Então, você tem um ritual do sono? Se você não tem, eu quero te convidar a criar o seu ritual do sono. Tá? Por exemplo, com criança é mais fácil. Nós fazemos o quê? Normalmente nós damos o jantar, deixamos eles brincando um pouquinho. Olá, Roseli, bem-vinda. E aí o que nós fazemos? Aí nós damos um banho quente, contamos uma historinha, se ainda toma mamadeira, damos a mamadeira, e normalmente sempre no mesmo horário, sempre seguindo uma rotina. Por quê? Porque isso nos ajuda a criança a ir criando hábitos, e nós precisamos ter hábitos, tá? Nos faz, por incrível que pareça, estabilizarmos. Ter rotina é essencial. Então, mas dentro da rotina eu estou incluindo isso. Quando eu acordo de manhã, eu tenho um ritual de manhã, eu acordo, eu vou lá, lavo os meus olhos, o meu rosto, eu tomo banho, aí eu faço meu café, eu acordo já atrasada, correndo. Como é que eu faço? Por quê? Porque eu preciso do tempo para o meu organismo funcionar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acordo e eu preciso de pelo menos 1 hora, 1 hora e meia que eu vou tomar um chá. Até eu poder comer alguma coisa, eu preciso acordar. Você respeita o teu ritmo? Então, parece isso daqui que eu estou falando é para o dia a dia. Quando você realmente para fazer uma alimentação, você realmente para ou você faz alimentação com o celular, respondendo os WhatsApps que você não respondeu durante o dia? Quando você chega à noite, você tem o hábito de desligar o celular ou você fica o tempo inteiro no celular? A sua mente não para. Então, nós precisamos desse tempo de relaxamento. E a principal coisa que nós temos que ter em mente: se eu não estou fazendo isso, por que eu não estou conseguindo fazer isso? Será que eu não estou fazendo isso porque o tempo todo eu estou preso na culpa? E se eu estou preso na culpa, por que eu estou preso na culpa? Eu estou preso em quê? Eu não vou poder usar esse tempo porque eu preciso estudar isso, eu preciso ver aquilo. Tá, você não vai dar conta de tudo. Você já se deu conta disso? Que ninguém atualmente dá conta de tudo. Regina, lógico que dá, lógico que não, só dá conta quem tem uma agenda mais equilibrada. Se você tem uma agenda que o tempo todo, você está assumindo compromissos além do que você pode, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu já falei disso no passado e vou voltar a falar de novo. Nós temos 168 horas na semana. E eu preciso dessas 168 horas usar pelo menos de 7 a 8 horas por dia para dormir. Ou seja, das 24 horas de um dia, um terço eu vou usar para restabelecer o meu corpo. Tá? É só para ele. Olá, Drica, bem-vinda. É só para o meu corpo poder se refazer durante a noite. Olha que maluco, né? Olá, bem-vinda, Maria Regina. Ou seja, eu tenho 2/3 do meu tempo acordada para cuidar do resto. Entre eles, o trabalho. Você já parou para pensar nisso? Agora, quantas pessoas não trabalham 12, 14 horas por dia? Isso nós estamos falando só do trabalho. Como é que ela vai conseguir manter o resto? Porque uma coisa é eu refazer o meu corpo, outro é eu manter o meu corpo. É como se todos os dias o meu corpo precisasse passar por uma revisão, como o meu carro passa anualmente, como o meu celular precisa passar. Tá? É um tempo para ele recarregar as baterias. Então nós precisamos pelo menos de 1/3 do nosso tempo, tá? Diário, para fazer uma revisão. Aí nós precisamos fazer a manutenção.
a manutenção entra as outras coisas, como almoço, jantar, café, a parte básica, que seria banho, tá? Uso do banheiro. E aí você quer trabalhar 14 horas por dia, você quer ainda estar atualizado em tudo que existe no mundo. Como é que vai funcionar isso? Só para eu saber. Aí você vai me dizer, você está chata me fazendo pensar nisso. Eu sei, mas é que nós estamos chegando naquela época do ano, tá? Hoje é dia 24 de novembro, o dia do aniversário da minha sobrinha, que eu adoro. Já celebrei ontem com ela, já celebrei hoje, tá? Eu adoro festa. Mas nós estamos a um mês do Natal. E aí nós realmente entramos nas festas. E normalmente nas festas, o que acontece? No mês de dezembro, tá? Era tradicional, hoje com essa pandemia não podemos dizer isso, mas que nós tivéssemos que encontrar todas as pessoas, fazer happy hour, fazer amigo secreto, inimigo secreto, sabe? Enfim, nós chegávamos nas festas exaustos. E aí nós nos programávamos para descansar ou para ir buscar fazer outras coisas. Então, assim, esse é o momento ideal para nós repensarmos isso. Porque tá todo mundo cansado, tá todo mundo, assim, eu brinco, né? Tipo aqueles filmes de presidiário que você vai lá no calendário e marca mais um dia, menos um dia, menos um dia. Nós estamos, eu acho que quando chega novembro para dezembro, que começa a chegar esse período desse feriado mais prolongado, todos nós começamos a nos dar conta do cansaço. Mas será que nós não podemos passar pelo feriado um pouco mais descansados? Ou nós precisamos esperar o feriado para nós não aproveitarmos nada e sentirmos que aquele tempo não foi sequer aproveitado? Será que nós não podemos fazer uma programação, uma agenda de relaxamento para esse feriado? Em vez de ter que visitar todas as pessoas, realmente visitar as pessoas que são importantes. Sabe, realmente aproveitar esse período para dormir mais. Tá? Para poder comer mais devagar. E hoje eu falei algo com uma cliente minha, o que eu acho que vale comentar aqui. Eu sempre comento com vocês que eu não gosto da coisa se é certo ou errado, tá? Eu acho que quando nós trabalhamos com a questão isso é certo, isso é errado, nós estamos trabalhando muito com uma possibilidade da culpa, porque se não tiver certo eu estou errado, então eu sou culpado. E a culpa, ela faz uma coisa muito interessante conosco, ela come, ela acaba com a nossa energia. Por quê? Porque toda vez que você começa um conflito interno, e o que é um conflito interno? É quando eu fiz algo ou eu quero fazer algo e o meu emocional diz que eu quero uma coisa e o meu racional diz outra. O meu emocional me diz que eu quero dormir, tá? Eu preciso dormir. E o meu racional diz que dormir não é tão importante, então eu podia dormir menos e estudar, por exemplo. Isso daqui cria um conflito, ou trabalhar. E esse conflito, ele acaba com a minha energia, me impossibilitando de produzir tanto quanto eu produziria se eu não tivesse o conflito. Então, como é que eu gosto de trabalhar? Isso funciona ou isso não funciona? Não relaxar, está funcionando ou não está funcionando para mim? Essa é a grande sacada. Eu mudar a forma como eu lido com essas questões no meu dia a dia. Então, a minha pergunta é, do jeito que a sua vida está indo, do jeito que você tem levado ela até agora, ela está funcionando ou ela não está funcionando? E quando eu falo está funcionando ou não, eu não estou falando aqui hoje sobre esse dinheiro.
tá? Porque dinheiro é a forma como eu estou gastando está ou não está funcionando. Não é isso. Eu não estou falando também sobre o seu trabalho, se o quanto eu estou trabalhando está ou não está funcionando. Eu não estou falando sobre o seu casamento, se a forma como você está levando a relação com o seu parceiro ou parceira está ou não está funcionando. Eu estou falando de você com você. Você está de bom humor? Você tem estado a maior parte do tempo de bom humor, ou pelo menos de um humor razoável? Você consegue ver a vida com leveza? Você consegue ver graça nas coisas? A vida está colorida para você ou ela está preto e branco? Você está se sentindo motivado? Você tem projetos e você o tempo todo está motivado à ação? Você está se movendo em relação às ações que você determinou ou você está procrastinando? Ou você está jogando para depois? Ou você não está conseguindo se empolgar? Você está conseguindo se sentir apaixonado pela vida ou você está achando tudo muito sem graça? Todas essas perguntas estão relacionadas a se a forma como eu estou levando minha vida está funcionando ou não. Aí você vai me dizer, tá, mas olha bem, nós temos aí a pandemia, nós temos um período complexo, concordo com vocês, número, gênero e grau, mas a partir do dia 1º de dezembro, segundo uma pessoa que trabalha com radiestesia e que eu respeito muito, nós estamos entrando numa frequência de 528 Hz. Tá? Nós somos seres que funcionamos por frequência. E se você não estiver bem com você, você vai se sentir péssimo. Porque você vai se cobrar mais. Essa frequência está relacionada... Tá? Essa frequência está relacionada com duas coisas muito importantes. A primeira é a energia do dinheiro e a segunda é a energia do amor, do milagre. Então, se eu não estiver bem, como é que a minha vida vai funcionar sem esses dois? A Thaís está dizendo, eu estou exausta e cansada, não consigo dormir, fazem meses. Estou até com alteração nos meus exames. Então, Thaís, quando o nosso corpo ele não consegue fazer essa revisão noturna, tá? Em pouco tempo, isso daí vai gerar um descompasso em todos os nossos índices de exames, tá? E quando nós chegamos num descompasso muito grande, nós entramos num descompasso que se chama síndrome metabólica. A síndrome metabólica é o quê? É você estar com um corpo normal ou um pouco acima do peso, às vezes até normalmente acima do peso. Por quê? Vamos falar de uma forma bem vulgar. A síndrome metabólica é o famoso metabolismo lento. Então, o teu metabolismo ele começa a ter uma série de disfunções por conta do estresse de você não conseguir repor. Nós temos que ver, Thaís, porque esses sintomas que você está me dizendo, olha, óbvio, tá? Isso precisaria de uma avaliação melhor. Vamos deixar isso muito claro. Eu estou falando em cima dos sintomas, tá bom? Mas isso vale a pena você fazer uma avaliação melhor. Por quê? Porque estar exausta, não conseguir dormir, tá com alteração em exames, nós precisamos avaliar se você não está com o início de uma síndrome metabólica e aí você precisa buscar um médico para fazer realmente avaliações e ver como isso está, tá? Ou se você não está no início ou no meio de um burnout, porque normalmente um dos 3 principais sintomas do burnout é eu não consigo dormir, eu durmo e eu não descanso e a minha mente parece que não para. Então, hoje, o objetivo é, nós estamos entrando em dezembro, nós vamos entrar numa nova frequência do planeta e nós precisamos que o nosso corpo, ele acompanhe essa frequência. Por que nós estamos tão desconfortáveis? Porque eu já ouvi isso, você também, o que eu estou falando não é nenhum segredo. Parece que o tempo está mais rápido, parece que 24 horas hoje não são mais as 24 horas que eram no passado.
Todos nós temos a sensação que o tempo está indo muito rápido e que nós não estamos dando conta. Então, o jeito de dar conta é olharmos para nós. E dessa vez eu não estou falando, tá, sobre olhar para o emocional, porque quando você está muito cansada, tá, isso impacta diretamente no seu humor. Desculpa, ele me avisou agora que tá com pouco a bateria, mas eu acho que dá até nós terminarmos a nossa live. Tá, isso impacta diretamente na sua produção. A Thaís está dizendo, minha psicóloga está com suspeita de síndrome de burnout, então conversa com ela. Eu fiz uma live um pouco aprofundando o que era o burnout, e se for burnout mesmo, a minha dica é conversa com a sua psicóloga, porque possivelmente você vai precisar. Eu não sou a favor, assim, para mim não é tudo que é medicamento, mas quando nós entramos numa síndrome de burnout, é impossível fazer um tratamento só com a psicóloga. Eu digo isso porque eu sou psicóloga, tá? Nós precisamos do auxílio de um psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra vai nos ajudar a fazer o teu ritmo voltar um pouco mais ao normal, ou seja, ele vai ajudar, e aí é medicamento, tá? Porque eu já tive pessoas com síndrome de burnout que decidiram tirar férias, e as férias foram terríveis, porque quando estava para voltar ao trabalho tiveram uma síndrome do pânico, tá? E aí nós tivemos que entrar com medicamento de uma forma muito forte. Isso não é legal. Eu acho quando a gente tem a dúvida de síndrome de burnout, temos que avaliar aí os pontos e, em conjunto com a sua psicóloga, tá, procurar um psiquiatra. Por quê? Porque vai ser um trabalho em conjunto e tem que ser rápido para que isso não chegue num ponto onde você não se sinta, assim, você não leve mais tempo para resolver isso. Minha psicóloga está com suspeita da síndrome de burnout e ela que me indicou sua live, entendi, tá? Conversa bem sério com ela, porque isso é bem sério. Tá? Atualmente, quando eu tenho dúvida, eu já peço uma avaliação do psiquiatra junto. Por quê? Porque se a gente faz um trabalho legal, assim, rápido, você fica aí usando medicamento por uns 6 meses, 1 ano no máximo. Se você chega num ponto da síndrome de burnout, que isso tá muito exacerbado, no mínimo 2 anos, para você conseguir sair da síndrome. Tá, para o teu corpo voltar ao normal e você voltar a ser, digamos, quem você era antes da síndrome. Então, não deixa para muito tarde. Agora, coisas simples que você pode fazer, óbvio, sua psicóloga já deve estar falando sobre isso, é essa questão de começar a criar rotinas, como, por exemplo, ter um momento onde você vai desligar o celular para você poder ter vida. Por exemplo, uma das coisas que eu faço, por ser psicóloga, né, eu faço isso, é um hábito meu. Eu tenho um só celular, mas eu conheço muitas pessoas que têm 2. Por quê? Porque em um determinado momento ela desliga o celular profissional e ela fica só com o pessoal, para ela poder se desligar, entendeu? Então, assim, eu não faço isso, mas isso tem funcionado para mim. Mais do que ter 2 celulares. Acho que se eu tivesse 2 celulares, eu ficaria mais estressada. Por isso que eu sempre falo, não tenho certo e não tenho errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Então, assim, tá faltando pouco para nós terminarmos a live, mas o que eu queria que ficasse gravado é: do mesmo jeito que o nosso carro precisa ir para revisão, do mesmo jeito que a nossa casa, ela precisa passar por manutenção, do mesmo jeito que o estoque de comidas, nós temos que fazer uma reposição, o nosso corpo também precisa, e ele faz isso diariamente. Por isso que nós precisamos dessa coisa chamada sono. O sono é super importante. Então, criar ritual do sono, tomar um chá relaxante, começar a desligar para ir dormir uma meia hora antes, evitar filmes ou séries que te deixam muito agitado, porque senão você não dorme, tá? Ter o hábito, para alguns, de meditar, para outros de rezar, de orar, tá? Para poder criar esse hábito de ir mudando a tua frequência para você ir para a cama mais tranquila. Ai, mas eu tenho muita coisa na cabeça. Pega um caderninho e faz um caderninho de tarefa. Lembrou, marca lá, amanhã eu vejo isso.
Tá? Amanhã eu vou cuidar disso. Outro ponto é a questão do acordar. Se acordar um pouquinho mais cedo, às vezes 10 minutos, para você poder acordar, sabe, se dar conta do corpo, se espreguiçar e depois levantar, é uma coisa boba, mas que faz total diferença. Ver como é que você funciona em relação à alimentação. É o que eu disse, o meu organismo sempre foi assim. De manhã eu preciso de um tempo para poder comer. Tanto que quando eu viajo para fora, principalmente para a Europa, eu sofro muito, porque lá a diferença são 5 horas, 4, 5 horas. Então, muitas vezes o café da manhã é 10 horas, mas aqui são 4, 5 da manhã. Eu não consigo comer. Tá? Eu vou conseguir comer na hora do almoço lá, que é o meu café da manhã. Então, eu fico meio estranha comigo. Então, o que eu faço? Eu tomo chá. Eu tomo um chá, eu como uma fruta. Aí depois que eu dei 1 ou 2 horas, aí sim eu vou comer. Isso faz toda a diferença para mim. Tá? À noite, em vez de comer uma feijoada, comer algo mais leve. Ai, mas eu não gosto disso aqui. Ninguém está dizendo para você comer o que não gosta, mas criar o hábito de ter o tempo de comer tranquilamente. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. E principalmente, se vier a culpa, porque você está descansando, respira profundamente e diz: isso faz parte do meu trabalho de me manter nesse planeta. Isso faz parte, tá? Da minha agenda para estar bem. Isso faz parte da minha agenda para ganhar mais dinheiro, atrair mais clientes, ter uma vida afetiva melhor, ter tempo de pensar se eu quero aquilo ou não. Então, inclua na tua agenda, como se fosse um tempo de trabalho, o tempo para você relaxar. E se a culpa você não resolver sozinho, um dos exercícios que eu sempre ensino, que eu chamo de SOS, porque ele é uma partinha do exercício de MDR, é mão na testa, mão na nuca no occipital, pega aquela culpa, sente onde é que ela está aqui, inspira 3 vezes para a esquerda, só com os olhos, 3 vezes para a direita. Inspira e expira profundamente 2 vezes. Vê se isso andou. Quando é muito forte, normalmente fica no mesmo lugar até você fazer umas 3 vezes. E aí você vai ver de onde vem essa culpa. Porque talvez você precise buscar uma ajuda, tá? De um psicólogo, de um coaching, de um terapeuta, para te ajudar a entender de onde vem essa falta. Às vezes a culpa nada mais é do que uma falta de permissão que nós trazemos da família. Por exemplo, na minha família, eu aprendi assim, ou eu interpretei assim: eu não tenho preguiça para trabalhar. Falou em trabalhar, eu tô sempre de bom humor, eu tô sempre super bem. Tanto que a minha secretária brinca, né? Eu nunca vi alguém. Eu fico triste, eu trabalho um pouco mais. Eu fico muito alegre, eu trabalho. Por quê? Porque isso daí pra mim sempre foi algo que me motiva muito, né? Mas eu também tenho colocado como objetivo que o lazer tem que ter a mesma energia que, tá? O descansar, o não fazer nada, o ócio, também tem que ter essa disponibilidade e disposição interna. Gente, eu espero sinceramente ter contribuído mais um pouquinho, tá? Com o conhecimento de vocês, com abrir a mente de vocês sobre vocês mesmos e sobre o outro. Se alguém tiver alguma dúvida, mande, eu sempre respondo, tá? Tudo que vocês me postam, mando por WhatsApp, eu respondo. Tá? Muito boa sorte nessa semana, nessa questão de criar os rituais de vocês. E Thaís, conversa seriamente com a sua psicóloga para isso não se tornar uma coisa mais séria, tá? Para você poder tratar isso agora que tá no início, porque isso faz toda a diferença, tá? Eu aguardo vocês na semana que vem. Nós vamos ter live até no dia 22 de dezembro. E aí eu vou tirar 2 semanas de férias. Aí eu não vou fazer live, porque eu não posso vender algo para vocês que eu não faço. Tá? Eu não posso falar para vocês: tirem férias, descansem, relaxem, e eu não fazer isso.
tá? Aí seria uma hipocrisia, uma incongruência geral da minha parte. Então, nós vamos até o dia 23 de dezembro, aí nós vamos parar e voltamos no dia 10. E aí eu vou viajar para minha família, eu vou pra praia e não vou fazer nada, vou me dedicar ao ócio e a fazer essa reposição do meu corpo para o ano que vem eu estar totalmente inteira aqui com vocês. E é esse meu desejo para vocês. Vocês comecem a se organizar para ociosidade, tá bom? Um super beijo, vejo vocês na semana que vem.